Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar no dia 11 de julho, que é o dia 192, em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 18. Então, todo Israel se reuniu diante de Davi e em Hebrom. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor seu Deus lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel. Será o líder do meu povo Israel. Então, ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor, com todas as autoridades de Israel. E elas ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi: você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados: o primeiro a atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza e ela passou a ser chamada de cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Eles foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi. Junto com todo Israel, apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a Israel, a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Aquimonita, líder de 3, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aoi. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Pas-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram na sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez, Davi estava na roça junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os 3, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que Deus não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens, que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos aos feitos desses 3 guerreiros. Absai, irmão de Joabe, era o líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Absai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benaia, filha de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança na mão do
do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Outros guerreiros valentes de Davi foram Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samar de Harod, Elis de Pelom, Ira, filha de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Russate, Zalmão de Aoi, Marai de Netofate, Eled, filho de Baná de Netofate, Itaí, filho de Ribai de Beá, na terra de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai de Nalgás, Abi-Albon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Jacém de Gizon, Jonatas, filho de Sag de Harar, Aião, filho de Sarar de Harar, Elifal, filho de Ur, Éfer de Mequerate, Aias de Pelom, Esro do Carmelo, Parai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagri, Zeleque de Amon, Narai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Jatir, Garebe de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sirza, líder rubenita, que tinha consigo 30 homens. Hanã, filho de Maca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão de Aroer, Jediael, filho de Sinri, Joá de Tis, Elias de Maav, Jeribai e Josavias, filhos de Enlão, Itma de Moabe, Eliel e Obed, Jaziel de Zobá. Estes foram os homens que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Estavam entre os guerreiros que lutaram ao lado de Davi na batalha. Todos eles eram arqueiros habilidosos, capazes de atirar flechas com arco, ou pedras com a funda, tanto com a mão esquerda como a mão direita. Eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Seu chefe era Iezer, filho de Simá de Gibeá. Seu irmão Joás era o segundo comandante no comando. Os outros guerreiros foram Jeziel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca, Gel de Anatote, Ismaías de Gibeon, guerreiro valente e líder entre os 30, Jeremias, Jaziel, Jonã, Josabade de Gederá, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias de Haruf, Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeon, todos coraitas. Joel e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade também se juntaram a Davi, quando ele estava na fortaleza no deserto. Eram hábeis com o escudo e a lança, ferozes como os leões e ágeis como a gazela nos montes. Ezer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o 10º e Maquibanai o 11º. Esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados e o mais forte capaz de enfrentar 1000. Esses foram os homens que atravessaram o Jordão durante a época de cheia do rio, no início do ano, e expulsaram todos que habitavam nos vales das margens leste e oeste. Outros de Benjamim e de Judá se juntaram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes disse: se vierem em paz,
Para me ajudar, somos amigos, mas se vierem para me entregar a meus inimigos, embora eu seja inocente, que o Deus de seus antepassados veja isso e castigue vocês. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe dos 30, e ele disse: Somos seus, Davi. Estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade sejam com você e com todos que o ajudam, pois o seu Deus o ajuda. Davi os recebeu e os nomeou oficiais de suas tropas. Agora em Atos, capítulo 28, versículo de 1 a 31. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de graveto e colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto, de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia, havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e desinteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali, navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram para passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nos 3 vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: Irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação nenhuma contra o meu próprio povo. Por isso, pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que estou preso com essas correntes porque creio na esperança de Israel. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Então, marcaram uma data e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus, e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus, com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E depois de discutir entre si, foram embora com essas palavras finais de Paulo: O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados, por meio do profeta Isaías: Vai e diga a este povo:
Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. A todos que o visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Agora em Salmos capítulo 9, versículo de 1 a 12. Ao regente do coral, o Salmo de Davi para ser cantado com a melodia à morte do filho. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizestes. Por causa de ti me alegrarei e celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Meus inimigos recuaram e tropeçaram e morreram diante de tua presença, pois julgaste meu direito e minha causa, e de teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os perversos. Apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arraste as suas cidades e eles caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reina para sempre de seu trono. Escuta o julgamento, julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Anunciem ao mundo seus feitos, pois aqueles que se vingam o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora o seu clamor. Agora em Provérbios, capítulo 19, versículo de 1 a 3. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. Até amanhã, no dia 193.